Oi pessoal, eu sou Luciana Manesco, psicóloga, neuropsicóloga, e eu vim falar para vocês hoje um assunto que é muito legal, muito importante. Eu vou falar sobre o tratamento da depressão. Eu vou dar algumas técnicas que são usadas na terapia comportamental cognitiva, e essas técnicas ajudam demais na minimização dos sintomas e no tratamento, tá bom? Então, papel e caneta para anotar, eu sempre peço para vocês porque isso é muito importante. Vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre o ciclo vicioso da depressão. São 3 fases que ficam circulando. A primeira fase, ela é caracterizada por sintomas físicos e sensações ruins, ou seja, eu tenho perda de interesse, eu tenho uma baixa no meu prazer, na minha sensação de prazer, ou seja, tá tudo meio preto e branco. Eu tenho sintomas físicos também que repercutem nesse quadro de depressão, ou seja, a pessoa fica mais sonolenta, muitas vezes mais chorosa, e isso leva ao segundo passo desse ciclo, que são alterações do comportamento e das ações dessa pessoa. Ou seja, a produtividade dessa pessoa cai vertiginosamente e ela passa a procrastinar. Ela perde o interesse por todas ou pela maioria das atividades prazerosas que antes ela tinha e ela tende a se isolar socialmente. E aí, a terceira fase é a alteração de pensamentos e ela começa a se sentir culpada por tudo. Ela se torna uma pessoa com muita desesperança, tá? Pessimismo e uma autocrítica super elevada, ou seja, ela se sente a pior das criaturas. E por que é um ciclo vicioso? Porque um sintoma estimula o outro, desses 3 que eu falei, tá bom? Então vamos aí às técnicas, porque a terapia comportamental cognitiva ela quebra esse ciclo vicioso da depressão, melhorando o comportamento, os pensamentos e até os sentimentos. Então, a primeira técnica, anotem aí, é fazer um agendamento das coisas prazerosas, ou seja, pega um calendário. Você pode pegar o seu calendário da semana, sua agenda semanal, pode ser no celular ou pode ser no papel. Eu particularmente gosto muito no papel. Pegue, por exemplo, o dia de hoje e faz um planejamento de hoje até uma semana de pelo menos uma atividade por dia, uma atividade nesse dia, fazer algo que te dá prazer. Ai, mas eu não tenho prazer, tal. Tudo bem, anota uma coisa que você gostava antes e não precisa ser uma coisa absurdamente fora do normal. Pode ser ver um programa de TV, pode ser ver uma série, pode ser um banho quentinho, pode ser um doce que você compra pra você, mas deixa anotado, tá? Pode ser até uma sessão de terapia, tá bom? Então, anote por uma semana uma atividade prazerosa por dia, isso é super legal, tá? Então, primeiro passo, agendamento, primeira técnica. Segunda técnica, que a gente chama de contra-atacar pensamentos negativos. Nossa, o que é isso? Na depressão, a gente é bombardeado o dia inteiro por pensamentos negativos. A pessoa só pensa no negativo. Então, não adianta querer expulsar à força esse pensamento negativo. Não adianta você ficar fingindo, ai, não é nada. Chega, tá cancelado isso. Não adianta. Para depressão, não adianta. Então, a ideia é que você aceite que os pensamentos negativos fazem parte da depressão, mas que a gente devagarinho vai treinando o nosso cérebro a contra-atacar esses pensamentos negativos que são intrusos, que fazem com que a gente se sinta muito mal quando tá em depressão. Então, no que consiste essa técnica de contra-ataque? Pega um papelzinho, o mesmo papelzinho ou um outro que você fez a sua agenda, e vamos supor que você tem um pensamento negativo. Eu não dou certo em nada na minha vida. O que você vai fazer? Vai pegar o papel e vai anotar o pensamento oposto ao que você pensou. Por exemplo, tudo que eu penso, tudo que eu quero dá certo. Eu sou uma pessoa que tenho muita intuição, que eu consigo ir pra frente, tá?
Então, é o seguinte, mesmo que você não acredite nesse pensamento, mesmo que não faça parte, você fala, nossa, mas não faz sentido para mim. Anota. Por quê? Porque isso é um treino de atenção para sua mente sair desse turbilhão de pensamentos negativos e para começar a olhar para a parte positiva da vida. E a terceira e última técnica consiste em anotar as coisas positivas que aconteceram no seu dia. Então, no final do dia, você para e anota o que teve de positivo nesse dia. A depressão, ela tem um viés de atenção, ou seja, a gente tende a olhar só para a parte negativa. A gente tende, mesmo que está acontecendo um monte de coisa, até agradáveis, a pessoa com depressão tende a olhar só para o aspecto negativo ou ruim, ou até mesmo ela interpreta os acontecimentos do dia a dia como ruins, tá bom? Então, a gente tem que treinar para mudar esse viés da atenção para buscar positividade. Então, você pode anotar coisas simples. Então, algo que aconteceu de bom no teu dia, eu comi uma coisa gostosa, eu recebi um abraço de uma pessoa querida, eu recebi um elogio, não precisa ser uma coisa super grandiosa. Porque a gente tenta buscar as coisas positivas e encontrar a gratidão. A gratidão, ela é muito poderosa. Depois eu vou fazer outro vídeo sobre isso, mas a gratidão, ela contrabalanceia os pensamentos negativos e ela funciona como um antídoto para esse viés de atenção que te faz só olhar para os aspectos negativos, tá bom? Então ficam aí as 3 técnicas que eu falei para vocês, que é agendar a sua semana, depois contra-atacar os pensamentos negativos e por último anotar o que teve de positivo no seu dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todos!